Pessoal, não consegui acabar no vídeo anterior, né? Ficou faltando um pontinho só, prometo, tá bom? Então, no último ponto aí das exposições gerais, eu queria falar um pouquinho sobre a fungibilidade entre o recurso especial e o recurso extraordinário, que são dois dispositivos aí do código, o 1032 e o 1033 do CPC, tá? Aqui foi algo extremamente positivo do ponto de vista legal, a consagração dessa fungibilidade entre o RE e o RESP, que nós temos aí foi vamos dizer assim, uma espécie de passe livre nos tribunais superiores. Entrou com um e era o outro, dá para aproveitar. Essa aqui é a ideia aqui. Tá? E, consequentemente, você não tem o cerceamento desse seu direito de ter acesso, então, aos tribunais superiores. Tá bom? Por que que o legislador trouxe esses dois dispositivos? Porque há diversas situações, há várias situações em que há uma dúvida realmente quanto ao cabimento desse recurso. Tá? E essa dúvida surge muito quando a norma violada ela está contida ao mesmo tempo na Constituição Federal e na legislação federal. Então, veja, muitas vezes eu tenho um dispositivo que está na lei infraconstitucional, só que ele é cópia do texto constitucional. E veja o que aconteceu com o CPC. O CPC 15, nas normas fundamentais, ele repetiu ali vários dispositivos que estão consagrados na Constituição Federal. É cópia. Tem artigo ali que é cópia ipsis literis do que a Constituição dispõe. Aí eu tenho uma reprodução no texto constitucional e tenho uma reprodução na lei infraconstitucional. E aí, qual recurso que eu entro? Entro com o RE, entro com o RESP, entro com os dois. E aí você entrava com um, alegando que a violação era a norma federal, aí o STJ chegou e falou, não, isso aqui não é violação ao texto, à legislação infraconstitucional. O que está sendo violado diretamente aqui era a Constituição. E a Constituição, se estava sendo violado, qual recurso? O RE. Você entrou com o RE? Não. Então, o que acontecia? O STJ negava o segmento ao seu recurso e você não tinha acesso ao Supremo. Então, foi para acabar com essa situação que veio o 1032 e o 1033. Tá? O legislador criou com esses dois dispositivos um livre trânsito no âmbito dos tribunais superiores. Vamos ler aí o que fala o 1032 e o 1033. O 1032 diz o seguinte: se o relator no Superior Tribunal de Justiça entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência da repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator remeterá o recurso ao Supremo, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao STJ. O que o 1032 então vem dizer? O 1032 está dizendo o seguinte: você entrou com o RESP, só que o relator no STJ entendeu que a questão não é de violação à legislação infraconstitucional, e sim à Constituição. Então, o que ele vai fazer no STJ? Ele vai te intimar, você vai ter 15 dias para demonstrar a repercussão geral, porque isso é um pressuposto de admissibilidade, tá? E se manifestar sobre a questão constitucional. Então, ele manda você corrigir seu recurso no prazo de 15 dias. Cumprido isso, ele remete para o Supremo, e o Supremo vai proceder ao juízo de admissibilidade. Se o Supremo entender que a questão realmente é constitucional e era cabível o recurso, ele admite. Tá? Agora, pode acontecer do Supremo entender, não, essa questão não é constitucional, essa questão é infra. Realmente, o recorrente estava certo. O STJ está equivocado. Aí ele devolve os autos para que o STJ, então, proceda à análise do especial. E o 33 complementa isso. O 1033 vem dizer: se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexo a ofensa à Constituição afirmada no extraordinário, por pressupor revisão de interpretação de lei federal ou de tratado, ele remetê-lo ao STJ para julgamento como especial. O que diz o 1033? O 1033 é a hipótese em que você alega a violação ao texto constitucional, consequentemente você entrou com um RE. RE no Supremo. O Supremo olha teu recurso e fala, não, pera lá, não está tendo uma ofensa direta à Constituição. O que está sendo violado antes disso é a lei infraconstitucional. Eu tenho primeiro uma violação à lei infraconstitucional, que depois perpassa por uma afronta à Constituição. É daí que vem a noção de ofensa reflexa. Tá? A ofensa reflexa ao texto constitucional, ela pressupõe primeiro uma revisão da lei infraconstitucional. Só depois é que atinge a Constituição. Então o problema não está na Constituição, mas está na lei infra. Por isso que é reflexa. Ora, se o problema está na legislação infraconstitucional, não é caso de RE, é caso de
RESP. Por isso que vem aí o 1033. Então, se o Supremo entender que, na verdade, eu não tenho uma ofensa direta ao texto constitucional, uma afronta direta, mas sim uma afronta indireta, reflexa, que, na verdade, pressupõe aí uma revisão de interpretação da lei infraconstitucional de tratado, esse RE que foi interposto, na verdade, ele vai ser encaminhado para o STJ, para que o STJ, então, processe como se fosse um recurso especial. Tá bom? Então, é aí que vem essa fungibilidade. Veja que isso é muito bom para o judicionário, porque você não fica refém. Porque se você entrava com RE e o Supremo entendia que não era ofensa direta, ele simplesmente não admitia seu recurso. Consequentemente, você não tinha espaço para a interposição do RESP mais. Já foi. Né? Então, esse livre trânsito ele evita ele é muito positivo para o jurisdicionado porque realmente existem situações nebulosas aí se você não sabe se a violação é direta ao texto constitucional, se a violação é na verdade é no texto infra. Então nessas situações nebulosas aí você tem então a possibilidade de aplicação da fungibilidade, tá bom? Sobre o tema, eu chamo a atenção dos senhores sobre dois enunciados, que é o enunciado 79 das Jornadas de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal, que diz o seguinte, o 79, na hipótese do 1032, cabe ao relator, após possibilitar que o recorrente adite o seu recurso para incluir preliminar sustentando a existência de repercussão geral, oportunizar ao recorrido que igualmente adite suas contrarrazões, né? Isso é manifestação do contraditório, naturalmente. O que ele está dizendo aqui? Como o relator permitiu que o recorrente demonstrasse a existência da repercussão geral da questão constitucional, ele também tem que dar o mesmo prazo para as contrarrazões. E o enunciado 80, que diz que, quando o Supremo considerar como reflexo a ofensa à Constituição afirmada no RE, deverá, antes de remetê-la ao STJ para julgamento como especial, conceder prazo de 15 dias para que as partes complementem suas razões. É a mesma coisa, manifestação aqui do contraditório, agora no âmbito do Supremo, no âmbito do 1033. Tá bom? E por fim, um questionamento que se faz é se, para a aplicação da fungibilidade, aí, se exige a presença de erro grosseiro ou não. Quando nós estudamos o princípio da fungibilidade lá em teoria geral, eu falei dos requisitos. E uma das hipóteses é a inexistência de erro grosseiro. A doutrina aqui ela se divide um pouquinho, tem gente que fala que esse requisito da inexistência do erro grosseiro é um requisito geral, logo aplica-se às hipóteses do RE e do RESP, só que há uma segunda corrente que entende que, como o 1032 e o 1033 não dizem nada a respeito disso, e foram dispositivos que cuidaram expressamente da temática, não haveria espaço, então, para sustentar a existência de erro grosseiro aí como pressuposto de admissibilidade da fungibilidade, ok? Gente, é isso, tá? É um tema um pouquinho extenso, é um tema um pouquinho recheado de polêmicas, de súmulas, é um tema difícil, tá? Por ser um tema meio complicado, meio delicado, eu optei por gravar esses vídeos para vocês, eu acho que isso vai ficar mais didático, tá? Eu estou encaminhando material para os senhores, mastigado, resumido, de tudo aquilo que eu estou falando, tá? E estou caminhando também uma apostila que trata um pouquinho disso para vocês, um questionário para vocês responderem, que é o último questionário da nossa série, tá bom? Nos próximos vídeos eu falarei agora especificamente sobre o REE, sobre o RESP e depois veremos aí a questão dos recursos repetitivos. Tá bom, gente? Um abraço e boa semana aí para todos.